Oi, Adri. Ai, o quê? Diga tchau pras pessoas. Oi, Jane. Vou ter que soltar o gato, gente, que eu não vou judiar, né? Judiar não, castigar ele. Ai, diga tchau. Mas ele gosta de ficar um pouquinho, mas daí já tem que ir, né? Tchau, meu amor. Vai lá, vai lá. Vamos falar de recuperação hoje, gente, de processos de recuperação. Aquele tema, né? Aquele tema que temos que falar dele. Sabe como? Acho que é aquele tipo de tema que ninguém escapa, né? A gente é impossível alguém não estar, na minha opinião, em processo de recuperação na vida, né? Então, eu vou trazer esses pontos de vista aí, enfim. Mas que bom que você está chegando. Ah, é a Adri, acabei de falar com a Adri entrou, que bom, legal, gente, que ótimo. Então, quem vai ficar comigo, quem sabe que vai ficar aqui na live, respira aí, se aquieta, né? Pra gente poder também. Eu também, eu sempre me concentro um pouquinho antes da live, porque é importante eu peço, né? Assim, para as minhas palavras serem um canal, assim, né? De possibilidade para vocês, de inspiração para vocês. É uma exposição também da minha parte, né? Eu também me vulnerabilizo bastante, porque sempre quando eu trago conteúdos para vocês, eu conto um pouco da minha história, e isso é bastante curativo, é bastante bacana, me organiza também de alguma forma, mas também eu estou entregando, né? Então, assim, eu gosto de me sentir num ambiente acolhedor e me preparo aqui. Hoje tô com. Cada vez eu trago uns cristais, né? Hoje não sei, hoje eu trouxe quartzo verde, quartzo rosa, tava com a vontade deles, desde ontem eles estão aqui comigo. E eu trouxe meu sininho para tocar para todas nós, né? Para todas nós aqui. Então vamos abrir a live com esse som, né? Que ele atinja vocês aí, que ele chegue também, quem tiver aberto, quem tiver a fim de receber. E pra gente falar de recuperação com bastante carinho, com bastante entrega e com bastante. Com um olhar bem aberto, né? Para esse tema que é tão importante. Então, recebam aí esse som. Tão bom, né? Parece que a gente começa assim, de uma forma. Parece que entra um pouco no lugar. As coisas entram um pouco no lugar. Eu gosto disso. Eu me enchi de pelo de gato aqui. Mas vamos lá, gente. Falando de recuperação aqui, eu acho que a primeira coisa quando a gente fala em processo de recuperação e recuperação, pra mim, né? Eu vou contar várias coisas pra vocês aqui hoje. Mas eu acho que a coisa mais difícil é que, no geral, né? De novo, deixa eu lembrar uma coisa aí pra quem tá chegando, pra quem é novo na área. Eu compartilho coisas do meu processo, dos meus estudos, das minhas pesquisas, e não compartilho verdades absolutas porque eu não acredito nelas, mas compartilho possibilidades para vocês pegarem as coisas que eu falo, o que faz sentido para vocês e para vocês misturarem com os processos de vocês, com o que vocês são, com a história de vocês, e transformarem isso num caminho possível aí para vocês viverem uma vida cada vez mais leve, mais integrada, né? Integrar o seu ser e poder ser mais feliz. Esse é o grande barato do autoconhecimento, né? A gente se integrar para a gente ser mais feliz. Então, quando eu falo todo mundo, é maneira só de falar, né? Mas voltando, então, gente. Eu acho que uma das coisas mais complicadas, né, do processo de recuperação é porque a gente tem vergonha, né? A gente tem vergonha de dizer que a gente está em recuperação. E daí eu fiquei pensando bastante nessa palavra. E o que me veio à cabeça, assim, já começa lá na escola, né, gente? Lembram, mulheres, quando a gente estava na escola, quem ficava em recuperação não era muito bom aluno, era aquele aluno que, de alguma forma, pelos outros era um pouco, tipo, colocado de lado. Os pais não queriam que a gente ficasse em recuperação, os professores também. Então, assim, pô, você não passou, você ficou em recuperação. Então, ficar em recuperação pra gente, desde criança, já era receber uma faixa de fracassado, de fraco, né? Porque você tá fraca em matemática, você tá fraca em tal matéria, você não conseguiu tal nota, então você está em recuperação. Então eu acho que isso já fica um pouco na nossa cabeça também, né?
que quem está em recuperação fracassou, quem está em recuperação é ruim, né? É uma coisa que coloca a gente para baixo. E dá vergonha, né? Esse é o ponto que eu quero colocar. Então, o grande lance dos processos de recuperação, e eu acredito, gente, eu quero colocar esse ponto de vista para vocês, eu acredito que todo mundo está em recuperação o tempo inteiro, sabe? Claro que tem crises mais fortes, tem momentos da vida que as recuperações são muito profundas e muito complicadas, mas em algum grau todo mundo está se recuperando de alguma coisa o tempo inteiro, né? A gente tem que entender que a gente está se recuperando ainda, nós, mulheres adultas, homens adultos, nós estamos nos recuperando ainda do nosso nascimento, da nossa primeira infância, porque é lá, né, é nesse lugar onde as memórias, os traumas, muitos deles foram para o inconsciente, é desse lugar, dessa primeira infância, que estão as nossas crenças, que estão, às vezes, as explicações ali para aquelas coisas que estão mais enraizadas e as maiores dificuldades que a gente tem. Quem faz processos de terapia, de psicanálise, de autoconhecimento, quem fuça, né, pesquisa em si mesmo aí, sabe que não há como a gente ir buscar respostas, né, para as nossas evoluções se a gente não for para a nossa infância. Então eu entendo isso e foi importante para mim, para o meu processo todo, né? Quando eu entendi que eu estava em recuperação disso também ainda, né? Eu estou em recuperação da minha infância, estou em recuperação do meu nascimento, estou em recuperação das minhas primeiras experiências com várias coisas, da minha primeira fase adulta. Então, cada um que vai chegando na próxima fase tem que entender que está se recuperando da anterior, né? Mas, vamos lá, né? Então, assim, como a gente tem um pouco dessa crença limitante que estar em recuperação dá vergonha, é complicado a gente se colocar nesse lugar o tempo inteiro. Porque se a gente está em recuperação o tempo inteiro e fica se achando em recuperação o tempo inteiro e tem a crença que não é bom, então a gente vai se sentir mal o tempo inteiro. Então a gente não quer, né? A gente quer sair desse lugar muito rápido. E sabe, gente, que uma das coisas que mais me ajudou nessa jornada toda foi que por um motivo particular meu, por algumas pessoas que estavam na minha vida e que eu amo muito, que eu amava muito, porque não foi uma vez só, eu acabei frequentando o AA, né, os Alcoólicos Anônimos, não por minha causa, porque eu não sou alcoólatra, mas eu ajudei algumas pessoas a irem, frequentei. E eu acabei frequentando um tempo depois, até umas outras reuniões desses anônimos, né, porque tem vários. E quem eu sei que é sigiloso e que a gente não deve falar do que acontece lá, eu jamais vou falar, mas eles têm uma coisa que todo mundo conhece, que é público, que eles têm os passos, né? Eles têm os 12 passos, que essa estrutura toda desses anônimos criou, né? É um método. E quem frequenta, eu não frequentei muito tempo, então não fui mais a fundo, mas quem frequenta aprende esses passos e tal. Mas quando eu entendi que esses passos existiam, eu fui pesquisar sobre isso. E na internet tem muito material, né, pra gente conhecer. E eu achei muito interessante quando eu li isso na época, que um dos primeiros passos, se não o primeiro, não lembro direito, para uma pessoa se tratar do alcoolismo, para uma pessoa se tratar do vício em qualquer vício, né, que ela tenha, qualquer dificuldade que ela tenha, a primeira coisa, ela tem que admitir que ela está naquela situação, né? Aí começa o processo de recuperação. Quando a gente admite que a gente falhou, que a gente está complicado em alguma área, que a gente tem a dificuldade, que a gente tem vergonha, que a gente é codependente, que a gente faliu, que a gente bebe, que a gente... sei lá o que cada um faz, né? Nesse primeiro momento que você traz para a consciência, né? Fala, puxa, eu estou nessa situação. Eu sou isso, né? Ou eu estou isso, né? Melhor dizendo, eu estou fraca, eu estou com vergonha, eu estou sem dinheiro, eu estou sem trabalho porque eu estou desconectada, eu estou, sei lá o que você tá, né? Eu estou comendo demais, eu estou bebendo demais, tudo que você for fazer, você tem que admitir que você está. E esse é o primeiro passo para a tua recuperação. Então isso me ajudou bastante a entender que
a recuperação, esse processo, né, que eu vou falar um pouco de processo também, esse processo que é a recuperação, ele começa quando você respira em você mesmo e diz, pô, porque aí você sabe que você precisa de ajuda. E eu falei de ajuda na live passada, né? A ajuda externa, que vale muito, mas eu acho que mais do que tudo a gente tem que entender que a gente precisa da nossa própria ajuda, né? Que a gente precisa se ajudar. E a recuperação da gente só se dá se a gente estiver no jogo. Por isso que muita gente, né? Ai, mas a pessoa tinha de tudo, as pessoas fizeram de tudo para aquela pessoa sair dessa ou sair daquela situação tal, e a pessoa não sai. Porque se a pessoa não entrar no time que está recuperando a ela mesma, ela não vai se recuperar jamais. Né? Então isso é bem importante da gente lembrar. Então vamos lá, esse admitir, né, que estamos em recuperação, eu acho que ele faz uma grande diferença. Porque ele traz pra gente, primeira coisa, eu vou falar das coisas positivas, depois vou falar dos perigos, das armadilhas que isso tudo tem, e vou dar algumas dicas, né, pra gente lidar um pouco melhor com isso. Então vamos por partes. Falando dessa primeira parte, então, quando a gente admite que está em recuperação de traumas, de tristezas, de processos, né? Por exemplo, se você sofre uma separação, um acidente, passa por uma doença, alguém da tua família ou alguém que você ama morre, né? Então, assim, cara, isso é profundo, né? Isso é uma ruptura, isso eu gosto de uma frase que uma vez eu li de uma escritora portuguesa que ela falava assim, cada vez que alguém se separa de alguém, por exemplo, não morre só a relação, morre a pessoa que vivia com aquela pessoa, morre aquela outra pessoa que era o teu par que vivia com você e morre a relação. Porque a gente é sempre alguém diferente quando a gente está numa relação, né? Alguém especial que se fez ali, que se moldou por aquela história. Então essa pessoa morre porque a história acabou. Então são lutos, né? Lutos mesmo. Quando a gente perde um emprego que a gente amava muito. Quando alguém morre, mais ainda, né? Porque daí sim é uma morte de verdade. Essa finitude da vida que a gente não consegue lidar muito bem, né? Então é bem complicado. Mas todas essas perdas e o que faz a gente entrar nesses processos de recuperação, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a sociedade inteira, né, o mundo inteiro joga contra. O que acontece quando a gente... Um desses exemplos que eu dei, quando a gente perde um emprego, ou se separa, ou alguém morre, o que você escuta assim por aí, classicamente? Vamos lá, bola pra frente, vai lá, vem sair comigo, vamos pra festa, ou vamos fazer uma viagem, ou vamos fazer uma compra, ou vamos aí, você precisa se distrair. Essa frase é muito clássica. Vem pra cá, vamos, a gente precisa se distrair disso, enfim. Então todo mundo fica falando pra você o tempo inteiro pra você não entrar no processo de recuperação, né? A gente pula etapas do luto, da tristeza, da internalização do novo sentimento. Por quê? Porque fica todo mundo querendo que a gente saia rápido, porque a felicidade é o estado que todo mundo quer e todo mundo vende, entre aspas, e porque estar em recuperação, como eu falei no comecinho, é ser fracassado, é ser ruim. Então, cara, as pessoas não admitem, as pessoas não respeitam o processo. Vai passar, essa é outra. Não, isso aí já vai passar. Então a gente escuta as coisas, por isso assim que eu tento hoje em dia, claro que eu falho também, né? Mas quando alguém me conta as coisas tal, eu tento não falar essas coisas, sabe? Porque não é isso que a pessoa precisa ouvir. Aliás, quando alguém vem se abrir por uma perda, né, por um processo todo, pra gente, a melhor coisa que a gente faz é escutar. Só escutar, né? Escutar com presença, com carinho ali, porque o que você vai falar para essa pessoa, né? Não é verdade, o processo é dela, então o que ela precisa ali, às vezes, é só da tua presença, né? Da tua escuta. Então, essa mania que a sociedade tem, e tá cada vez mais forte, né, gente? Assim, uma coisa doida que acontece com as redes sociais, muito, né? Outra coisa que me lembrei agora, que nem tinha notado, mas me lembrei, as pessoas quando têm filho, né? As mulheres quando têm filho, aí vem aquela famosa, incrível, que tem uma equipe gigante, que tem cardápio de uma nutricionista, que tem 10 massagistas, que tem dinheiro pra caramba, que tem... A vida dela é isso, daí ela vem
com 15 dias de parto e dizer, vai lá, que desculpa que é tua, olha a minha barriga, nananã, né? Essas coisas assim que é um horror, né? Isso. Ou, enfim, todas essas coisas, vou usar essa expressão, não sei se existe, pulações de etapa, né? As pessoas não podem nem se recuperar de um parto, praticamente, né? A pessoa teve um filho e ela, meu Deus do céu, ela já tem que estar ótima, magra, incrível, e se tiver depressão pós-parto, já vão falar que, ai, é meio doida, não queria o filho. Então, todos esses horrores que fazem com as pessoas, né? Então, a primeira coisa também, uma das coisas, né, que a primeira eu já falei, uma das coisas que a gente tem que pensar é que, assim, quem sabe do teu processo de recuperação é você, sabe? E quanto mais a gente fica, aí eu vou falar um pouco do que eu já falei em outras lives, quanto mais a gente fica na vitimização, no tipo, ai, e chororô pros outros, quando a gente vai chorar pros outros, eu vou falar da vitimização daqui a pouco, a gente vai pedir ajuda pros outros, a gente vai receber esse tipo de ajuda. Entende? Então, se a gente for de vítima, porque ninguém tem saco com vítima, ninguém tem paciência com as vítimas. Então, quando a vítima vem pro nosso lado, e a gente vai lá, ai, mas veja o que aconteceu comigo, pros amigos, para não sei quem, a pessoa vai jogar uma dessas que eu falei para você. Porque ela quer se ver livre de você, ela não quer, na verdade, lidar com a vítima, ela nem sabe, isso tudo é muito inconsciente. Mas isso são armadilhas, né? Então, eu acho que a primeira coisa a gente sabe que a gente está em recuperação e a gente se respeitar. Por isso que eu falo que a minha frase... que eu carrego aí no peito, literalmente nas camisetas e no meu curso, né, que eu vou abrir agora a turma 2, é autoamor é a minha revolução. Né? É você que tem que trazer o teu processo, é você que tem que trazer para você e é você que tem que resolver como você vai passar por isso. Né? Respeitando o teu ritmo, respeitando as tuas possibilidades, respeitando os limites. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes a gente fica desesperado, pede ajuda, mas assim, lembrar um pouco que se você não tá muito legal ainda, né? Tá todo mundo falando para você, nossa, mas toca para frente. E já faz 1 ano que você não tá bem e você tá se sentindo triste ainda, é teu direito. E se você tá assim ainda, se você vê que aquilo não anda, que você não passa, você procurar uma ajuda diferente, às vezes sair do teu núcleo, procurar uma ajuda profissional mesmo, como eu falo, uma terapia, um psicólogo, enfim. Aí né, cada um sabe de si. Mas assim, é você que tem que saber do teu processo, e não os outros, não o que ficam falando na tua orelha. Nossa, mas isso aí tem que passar logo, porque é bola pra frente, porque a vida tá aí, porque a fila anda, e sei lá, aquelas coisas, né, que falam. E às vezes até sair das redes sociais, sair desses lugares onde você fica vendo que os outros estão fazendo tudo muito rápido, né? Porque essa comparação também é matadora, né? Ela é horrível. Então, gente, eu acho que o alerta que fica aí para a gente saber, né, admitir e para a gente procurar esse apoio, trazer muito autoamor para o nosso processo, e autoamor, no meu curso do autoamor eu falo muito sobre isso, né? O autoamor está muito mais profundo do que fazer coisas boas. O autoamor tem um monte de coisa gostosa, tem um monte de coisa boa, né? Da gente se acolher, da gente se cuidar, da gente fazer nossos rituais, isso tudo é autoamor, é lindo. Mas autoamor passa muito também por segurar a tua onda, por enfrentar a tua solitude, por dizer não, por aguentar sentir tudo que você está sentindo sem colocar um amortecedor. Tudo isso faz parte do processo do autoamor, né? Quem quiser, eu acho, quem quer mergulhar nesse processo do autoamor, tem que estudar o seu ser, sabe? Tem que buscar um pouco mais de referência, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Esse meu curso agora que eu vou abrir, logo eu conto pra vocês, mas a gente passa por várias, eu brinco até o autoamor nos olhos, no ouvido, no coração, na vagina, na boca, na cabeça, porque todas as partes, né, todas as coisas que nos trazem, né, pra gente cuidar desse autoamor aí. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco das pegadinhas. E você fala assim, nossa, beleza, Cláudia, então eu sei que eu estou em recuperação de alguma coisa sempre, é muito bom admitir, é muito bom lembrar que tem um processo, é muito bom saber que eu que cuido disso, que eu preciso buscar ajuda, mas que sou eu que sou a dona, né, a rainha de si mesma lá, eu sou a dona do meu processo, tal.
Mas assim, tipo, é duro, é difícil. E eu sei que tá todo mundo pensando isso aí, né? Quais são as pegadinhas clássicas quando você pega isso, né? Quando você admite isso. Primeira pegadinha, gente, de você admitir que está em recuperação sempre das coisas. Como eu falei, né? São ritmos. Às vezes você está em uma recuperação de uma coisa muito difícil. E às vezes você está só em uma recuperação da vida normal, né? Ainda da tua infância, das tuas crenças, você está ali trabalhando em si. Não tem crises agudas, né? Mas quando você tem crises agudas e está em recuperação de uma coisa forte, eu acho que o que a gente mais tem que cuidar com a armadilha número 1, quando a gente admite para nós mesmas, estamos em processo de recuperação, quando a gente traz isso, né, e coloca aqui, ó, estou em recuperação, vou cuidar de mim, pra gente não cair, onde dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, na vitimização. Oh, meu Deus do céu, né? Por quê? Porque tem uma crença coletiva no mundo que quem está em recuperação é coitadinho, né? Quem está em recuperação fracassou, aquela coisa. Então eu acho que eu trago um outro olhar, sabe, gente? Que eu tô fazendo muito comigo mesma, né? Eu estou em recuperação de algumas coisas na minha vida. Não acho que eu estou numa recuperação aguda nesse momento, mas estou em recuperação profunda de coisas que foram muito agudas para mim. E eu mudei um pouco isso, sabe? Ao meu olhar, assim, eu vou contar um pouco para vocês. Eu fico me contando essas novas histórias, né? Como eu contei para vocês. Eu acho que quem está em recuperação conscientemente, né? Admitiu que está em recuperação e está cuidando do seu processo, é uma pessoa muito corajosa. É uma pessoa muito bacana. É uma pessoa muito boa consigo mesma, uma pessoa que honra a sua vida. E uma pessoa que honra a sua vida, honra a vida dos que estão ao seu redor, porque ela está cuidando de si, para também trazer amor e bem-estar para os filhos, para a família, para os pais, para os amigos, para os companheiros. Então, assim, em vez da gente se achar, nossa, eu estou em recuperação, ai, meu Deus, né? Lembra daquilo que eu falei na live passada, o arquétipo da guerreira, da que tem que sofrer, da que carrega a cruz. Gente, eu vou falar um pouco mais disso até. Eu quero ver se eu faço uma live só sobre isso, porque eu sei que pegou muita gente me escreveu falando, nossa, é mesmo, né? Como ser guerreira é um saco. Então, assim, não é a guerreira que está em recuperação. Quem está em recuperação é uma mulher ou um homem, né? Que honra a sua vida e que quer viver melhor e que quer fazer uma revolução pelo amor em si, né? Para se recuperar, para ir para frente de uma forma menos tóxica para si mesma, primeiro, né? Para não ficar se envenenando com as coisas que ficam se machucando e para melhorar o externo, né? O mundo que está para fora. Então, eu acho que essa mudança de olhar vale muito a pena, sabe? Olhar a recuperação como um processo de honra à vida, né? E não como um fracasso, como falavam pra gente lá na escola. E infelizmente, gente, ainda as escolas chamam isso de recuperação e ainda quem fica em recuperação na escola ainda é um aluno ruim, sabe? É bem complicado isso, né? Mas a gente tá andando, tá? A gente vai andando, a gente vai levando novos conceitos pro mundo e é assim que a gente muda o mundo, né? A segunda pegadinha que também entra no... Tudo é por causa da vítima, né? Se você entra em recuperação se achando a vítima, dizendo, ai meu Deus, estou em recuperação, estou despedaçada, tal, você vai se apoiar nisso, né? E quando a gente se apoia na recuperação, pensa uma coisa física, assim, gente. Você tem lá, o teu processo de recuperação é uma coisa, assim, sei lá, é um objeto. Se você honra ele, trabalha nele, faz, né, para ele se curar, para ele sair, esse objeto vai, sei lá, ele vai tomando forma e um dia ele desaparece. Se esse objeto, que é a tua recuperação, virar, você vem e você se apoia nele, né? Se ele virar a tua bengala, o que acontece se a recuperação sair? Você cai, né? Então, tem que cuidar, porque uma das pegadinhas do processo de recuperação é ele virar uma bengala emocional para a pessoa. E a pessoa amar ficar em recuperação.
ela começa a amar tanto que ela veste uma capa de pessoa em recuperação que tem um quê de vítima, mas tem um quê de heroína junto, né? Um quê de guerreira, de heroína, que a gente falou um pouco na live passada. Eu vou depois passar as lives para o pessoal da lista de transmissão, tá? Não esqueçam disso. Então, quem não viu ou quem está chegando agora, eu vou conseguir colocar essas lives depois para vocês, né, na minha lista de transmissão. Lá no meu link do Instagram tem. Tô falando isso porque depois eu esqueço de falar e as pessoas ficam me perguntando onde é que eu acho. Mas entende, gente, porque eu tenho falado muito dessas coisas. Se você se apaixonar pelo teu processo de recuperação e ele virar uma bengala na tua vida e você colocar a capa de guerreira em recuperação, desculpa aí, mas você não vai poder se recuperar. Nunca. Porque se você ficar bem, se você vencer a recuperação, você não é mais nada. Você se apossou daquilo como a tua bengala, né? Então, esse é um grande perigo. Tá? A recuperação é um processo que vai passar para vir outro, porque vem outro. Mas assim, você tem que entender que o processo de recuperação de algumas coisas tem começo, meio e fim. Talvez, gente, talvez de algumas coisas não tenha muito fim, assim, talvez não nessa vida, não sei, depende do tipo de trauma mesmo. Mas ele pode ser bem amenizado, né, para você conseguir viver em paz, né? Apesar de ter a ferida, você vive, né, com a ferida emocional. Ela não te paralisa, né, que é isso que eu quero dizer. Mas se você se apaixona pelo teu trauma e pelo teu processo de recuperação, se você vira aquilo, aquele bolo, né, aí como que aquilo vai passar, né, como que você vai se livrar daquilo. E as pessoas se apaixonam pelos seus sofrimentos, é muito louco isso, né, porque às vezes, vou falar uma coisa doida, mas às vezes o sofrimento é a única coisa que a pessoa tem, porque ela está tão paralisada, ela está tão cega, ela está tão enfiada nessa bolha de si mesma, sofrendo, que ela não enxerga que ela tem outras possibilidades. Né? Por isso que muitas vezes, gente, a gente precisa sair do nosso núcleo. Né? A gente precisa buscar ajuda em pessoas que não tem nada a ver com a gente, não são família, não são amigo, alguém neutro, assim, isso eu acho que é bem importante. E uma outra pegadinha do processo de recuperação é que a gente tem que cuidar, porque quando a gente fica vítima, a gente começa a aceitar a migalhinha. Sabe aquela pessoa que está em recuperação, assim, que até fala assim, e daí qualquer coisinha que dão para ela fica, nossa, muito obrigada, puxa, que bom. E daí vem alguém, ela já se apaixona, já se apega, aí alguém dá uma coisa, ela fica... Então, assim, fica aceitando qualquer coisinha, qualquer migalhinha, porque ela tá achando que por migalhinhas, né, assim, é uma coisa da gente viver na escassez. É isso que eu quero dizer com migalhas, assim. Porque quando você fica muito vítima e fica pedindo ajuda, as pessoas não têm saco para você, desculpa aí. As pessoas não têm paciência. Mesmo que seja a pessoa que mais te ama, se você fica no arquétipo, né, naquela coisa da vítima, a pessoa que mais te ama vai ficar de saco cheio de você. Até filho, mãe, marido, aliás, especialmente. Tá? Porque ninguém aguenta uma vítima a vida inteira do lado. Então, qual que é a maneira de você não magoar quando você não consegue colocar limite na vítima que você ama, né? E que tá ali do teu lado o tempo inteiro. Quando você não consegue colocar limite para essa pessoa, porque às vezes você não treinou, não sabe disso, o que você faz? Você não tem coragem de mandar essa pessoa com um bom limite embora. Né? Ou para ela mudar de atitude. Então você fica dando uma migalhinha de uma coisinha para aquela pessoa pensar que você está cuidando dela, que você está assistindo, que você está se preocupando e você fica ganhando migalhinha. E a pessoa que está em recuperação fica acostumada a ficar ganhando migalhinha de todo mundo. É fácil de ver, viu, gente? Não é difícil de reconhecer isso, mas é que dói pra caramba. Dói pra caramba. Então, vocês viram que, resumidamente, todas as pegadinhas do processo de recuperação, elas vão para um núcleo só, que é a vítima. Então, a pessoa que entra em recuperação se achando a vítima, é bem complicado dela sair disso. Emocionalmente falando, tá, gente? Porque às vezes tem uma recuperação que você é vítima fisicamente mesmo, né? Então, assim, aí é outro papo, né? Mas eu tô falando aqui de uma forma mais energética, né? Que a gente está falando. Então vamos lá, e para a gente acabar finalizando assim com algumas possibilidades
aí para ver se abrem ideias para vocês, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando mais, que eu tô vendo, mas não tô vendo tanto sem óculos aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Vocês conseguem se... Recooperação, Leca? Não peguei. Recooperação. Que bonito, olha aí, ó, né? É uma cooperação que você faz de novo, bacana. Ficar em processo de recuperação sério, se cuidando, traz essas dicas que eu vou dar, né? Aceitar esse processo traz foco pra gente. Pra mim é um pouco isso, sabe? Quando eu aceito que eu estou em processo de recuperação de uma parte da minha vida, que eu ainda tô bem vulnerável ali, que eu posso cair nas armadilhas do meu ego, do meu, né, essas coisas todas, quando eu assumo que eu estou em recuperação nessa parte da minha vida, uma coisa que eu acho que é uma dica muito boa é que eu coloco foco nisso, né? Então eu tô com foco nessa área da minha vida, eu tô lendo sobre isso, eu tô cuidando sobre isso, eu tô cuidando do meu corpo, do meu jeito de viver, dos meus rituais, da minha alimentação, de todas essas coisas que podem ajudar muito a gente externamente, né? Eu tô vendo onde que eu vou, eu tô vendo com quem que eu tô saindo, eu tô vendo que tipo de programa que eu tô colocando para dentro da minha vida, porque eu sei que essa área da minha vida tá em recuperação, então eu tô com foco ali. Então essa é uma dica, né? Quando a gente coloca foco, onde a gente coloca a nossa energia, onde a gente coloca o nosso foco, a coisa floresce, né? A Laura tá falando super, isso de gostar de ser vítima por ser a única forma de conseguir atenção é foda, é um processo e tem que ter fim. O complicado é isso aí. E porque a vítima, é aí que tá, a vítima ganha atenção, ou a gente como vítima, ou a gente dando atenção para uma vítima, porque a gente dá migalha mesmo, porque a gente não tem saco, e porque a gente não sabe dar limite muitas vezes, né? A Adri tá falando, complicado, é que nem todos temos esse olhar. Eu também não tinha esse olhar, Adri. E a gente começa a ter esse olhar para nós mesmas assim, né? Com as trocas, com os processos. É um processo, a gente não pode esquecer que processo não é de uma tacada só, né? Que processo é um pouquinho de cada vez. Voltando para as dicas, a outra coisa que eu acho que é bem... a palavra diz, né? Recuperar a ação. Recuperação é recuperar a ação. Aí eu penso assim, quando eu penso, puxa, essa área da minha vida é a área da minha vida que eu quero cuidar. Então eu tenho que recuperar a ação nessa área. Tá sem som? Eu fiquei sem som, gente? Não, né? A Marta tá falando que eu tô sem som. Vocês estão me ouvindo? Eu não fiz nada aqui. Digam que se vocês estão me ouvindo, gente. Sim? Ah, que susto. Ai, beleza. Enfim, me desconcentrei aqui toda. Então, olha que legal, né? Quando eu olho para essa palavra e penso que eu tenho que recuperar a ação nessa área da minha vida. Olha que legal. Então, assim, pô, se você tá em ação, se você tá em recuperação do teu corpo físico, porque você sofreu um acidente, né? Sei lá, você tá doente fisicamente, né? Então, pô, você tem que recuperar a ação ali. Tem que ver o que dá. Obrigada, gente. Que bom. Obrigada. Segue o baile, isso aí. Você tem que recuperar a ação ali, você tem que cuidar, você tem que fazer o quê? Exercício, comer, andar, ficar. Então toda a tua ação vai estar ali em cima, né? Mais focado nisso. Se você perdeu, se separou, por exemplo, é a área da tua vida que está em recuperação. Então o que você vai fazer? Você vai se tratar com muito auto-amor, você vai ficar mais na tua reclusão para elaborar o teu luto, você vai tentar analisar todas as coisas, por que não deu certo, né? Então você vai recuperar a ação ali. Você vai sair de outra forma, você vai buscar outro tipo de coisas, você vai fazer ações que vão te trazer amor para esse lugar, né? Para esse lugar ficar nutrido, para esse lugar ficar adubado ali, né? Para essa flor poder voltar a viver,
né? Então essa palavra recuperar a ação é bem bacana. E quem é que não faz ação? Quem é que não consegue agir? A vítima. A vítima não age, a vítima fica paralisada, lembram? Então é bem bacana pensar na palavra recuperar a ação, é sempre sair da vitimização e colocar energia, né? Colocar as tuas situações, focar no que você tem que ser, né? A ação de sermos nós. Até hoje eu fiz uns stories na praia, depois do meu treino da manhã. Eu tenho feito um exercício lá, depois deem uma olhada lá nos stories, que eu falei sobre isso. Eu faço um exercício de manhã de receber tudo que eu estou vivendo. Né? Então, puxa, agora aconteceu um negócio, eu estou com um perrengue aqui, ou aconteceu sei lá o que, né? Então, o meu exercício de manhã lá nas minhas meditaçõezinhas, lá nas minhas orações eu pego e a minha ação é deixar entrar. Isso é ação também, né, gente? Receber é uma ação, né? Então eu estou recebendo isso. Quando eu posso receber essa recuperação dessas coisas que eu não estou gostando, e das coisas que eu gosto eu agradeço, recebo, lógico. Receber o que gosto é uma delícia, né? Mas eu receber essas outras coisas que estão me incomodando, essas emoções que eu não gosto muito, a hora que eu as recebo em mim, é aí que eu posso começar a agir para melhorar. É aí que eu posso começar a agir para transformar. Enquanto eu estiver reativa, jogando para fora, né? Só pá, sai, negando, elas vão voltar. Elas não vêm por aqui, elas vêm por aqui, elas vêm por aqui, elas vêm por aqui. Elas vêm, todo mundo sabe, né, gente? A coisa dá um jeitinho de chegar na nossa vida. Por isso que a gente fica com padrões negativos repetitivos, porque a coisa volta, né? Então, essa coisa de integrar. Quando a gente... Olha que bacana, né? O Jung, que eu sou apaixonada pelo conteúdo do Jung, o Jung fala uma coisa que é linda. Enquanto a gente não integra as nossas sombras ao nosso ser, para a gente poder trabalhar, a gente projeta no outro. Quando você não integrou um lado sombra, uma escuridão tua, uma coisa ruim, né? Enquanto você não admitiu, não integrou no teu ser esse trauma, esse perrengue, seja lá o que for, você vai projetar no outro. Então, é por isso que esses mestres falam tanto, né? O que te incomoda no outro? Nossa, eu tenho uma raiva dela porque ela é fofoqueira, eu tenho uma raiva dela porque ela é, sei lá, metida, rica, ou eu tenho uma raiva do fulano porque o fulano é boçal, arrogante. Aí quando você vai trazer no teu processo de autoconhecimento e tal, aquilo é uma sombra tua que não está integrada em você. Então você está enxergando lá no outro que é aquilo. Talvez você seja uma grande fofoqueira. E você se acha, muito incrível, tal. E você faz fofocas de uma forma, tal, para não admitir e tá lá projetando. Talvez você gostaria de ser um líder, com palavra, com voz, e você não consegue, isso está preso a um recalque teu, aí você acha quem tem voz um babaca, um arrogante, você não suporta aquela pessoa, né? Talvez, então é sempre legal prestar atenção no que está doendo, né? Porque é a falta de integração disso, né? Isso é processo de autoconhecimento puro, né, gente? Isso é construção, desenvolvimento pessoal, tal. Então, a recuperação é sempre uma ação para si, para você mesma, né? De você olhar para aquilo, tentar agir ali para cavar mais, para entender mais, enfim, para poder integrar no teu ser. E depois que você integra, não estou dizendo para você integrar as partes ruins e dizer, não, então agora sou eu. Não, a hora que você integra essa fraqueza, essa sombra, essa parte ruim, você fica passível de transformá-la numa coisa melhor para você. Né? Porque ela não está mais te dirigindo a vida inconscientemente, ela não põe mais armadilhas inconscientes para você. Agora você pode escolher melhor, né? Cada vez melhor. A gente não vai conseguir trazer todas as sombras nessa vida, eu acho que não. Mas quanto mais a gente traz, né? Quanto mais a gente lida, mais leve a vida. Eu gosto de dizer, a vida fica mais leve e mais elevada, porque você começa a ficar acima do bem e do mal, né? Começa a ficar mais fácil levar as coisas. Não é qualquer coisa que vai te derrubar, né? O teu processo de recuperação você já tá em recuperações mais sutis, mais sofisticadas ali, já sabe como fazer, né? É isso, gente. Eu desejo aí para
todos vocês, que vocês admitam que estão em recuperação em alguma área da vida, e na área da vida que mais precisa, às vezes, é a área que a gente menos admite. E desejo aí de todo o meu coração que os processos de recuperação de vocês sejam bacanas e principalmente que vocês se tratem com muito amor nesse processo de recuperação. Sabe, o que a gente mais precisa quando a gente está em recuperação é o amor da gente mesmo. É o alto amor, é o alto respeito, é o alto acolhimento, é o alto perdão. A gente precisa da gente no nosso processo de recuperação. Se a gente contar com a gente no nosso processo de recuperação, a gente pode começar a contar com as pessoas que também vão querer ajudar a gente de verdade. Não para aquelas que dão migalhinha porque estão de saco cheio que a gente não está fazendo a nossa parte, que a gente quer que o outro salve, tudo isso que eu falei. Então, eu desejo isso para vocês. Agradeço muito a presença de todo mundo que está aqui. Valeu por vocês terem aí almoçado comigo, ficado comigo. E a live fica 24 horas, né, aqui no Instagram. Obrigada, meninas. Que bom que vocês curtiram. Obrigada, Amanda. Obrigada, Marinho. Ó, que legal, né? Eu gosto quando o masculino chega também. Acho tão importante, né? A gente integrar também, né? Tudo isso. E se vocês têm alguém aí que vocês acham que tá precisando cuidar da sua recuperação mais, né? Enfim, escutar essas coisas, pede pra pessoa ver a live, indica a live lá pra ela. E, Leca, obrigada. Obrigada, Adri. Obrigada, Ana, que tá aí também. Me ajudem aí a compartilhar o conteúdo, a live, que isso é bem bacana pra mim. E a partir da semana que vem, gente, a gente entra em fevereiro. Eu vou passar para uma vez por semana. Mas a gente tá juntas, tá? Eu vou fazer uma enquetezinha lá para ver se eu resolvo se eu faço terça ou quinta. Vamos ver o que vocês acham. E a gente continua juntas aí. Eu tô bem feliz com o conteúdo. Eu acho que tô tendo feedbacks bacanas. Eu acho que tá sendo bem bacana para muitas pessoas e tá sendo bem bacana para mim também, né? Então eu agradeço muito. Obrigada, Adri, por enviar para as amigas. Obrigada, Samara. Que legal. Ó, eu vou tocar o sininho para nós, tá? 5 segundos. Se concentra aqui comigo e recebe esse som para tua recuperação fluir e para ser muito auto-amorosa aí. Recebam esse som, gente, e muito obrigada. Um beijo.